Fórmula é uma expressão que será calculada pelo Excel para dar um resultado. As fórmulas têm partes fixas, partes variáveis, podem usar operadores matemáticos e funções. As fórmulas podem ter vários tipos de resultados. Números, que inclui quantidades, valores e tempo, e temos também strings, que são palavras, frases, códigos alfanuméricos, e também temos lógicos, que são utilizados como verdadeiros ou falsos. As fórmulas ajudam a escrever resultado automaticamente e reduzir tempo de ficar calculando na célula por célula. Nesta aula, iremos mostrar a inserção de fórmula básica na planilha do Excel, até que você se familiarize, pois, na aula seguinte, iremos aprofundar mais sobre as fórmulas e funções. Com a evolução do Excel com o passar do tempo entre as versões, a inserção de fórmula lhe torna mais fáceis e prática de trabalhar. Você pode inserir as fórmulas quanto antes ou depois de entrar com os dados na tabela. As fórmulas do Excel trabalham com 4 tipos de operadores: operadores aritméticos, operadores de comparação, operador de concatenação de texto, operadores de referência. Com o passar de todas essas aulas, você será capaz de aplicar cálculos nas tabelas utilizando todos esses operadores. Operadores aritméticos são operadores que contêm símbolos que identificam o tipo de cálculo que será utilizado na planilha do Excel. Observe esse exemplo mostrando os operadores aritméticos. Temos adição, subtração, multiplicação, divisão, porcentagem e potenciação. Para fazer qualquer cálculo no Excel, devemos iniciar primeiramente o sinal de igual e em seguida digitar a fórmula. Então vou mostrar nesse exemplo aqui. A partir da célula A1 eu vou colocar assim, tudo que você quer fazer um cálculo, você tem que iniciar com o sinal de igual. E em seguida você vai colocar um número que você quer calcular. Eu vou colocar assim, 510. Aí vou colocar o operador, que é a adição, mais 200. E quando eu pressionar a tecla Enter, ele vai sair o resultado desse cálculo. Agora eu vou fazer um outro cálculo. Vou colocar o sinal de igual, 800 menos 200. Vou pressionar a tecla Enter, aí já dá o resultado. Eu vou fazer um outro cálculo, igual 30 vezes, o vezes é utilizado o asterisco, 3. Vou pressionar a tecla Enter, aí dá o resultado. Agora eu vou colocar assim, igual 1000 dividido por 2. O divisão é utilizar uma barra. Agora eu vou colocar igual 2000 vezes 10%. Aí eu coloco por cento e pressiono a tecla Enter. Aí já dá o resultado. Agora eu vou colocar o último aqui para encerrar esse exemplo. Igual 3 mais 3 elevado ao quadrado. Aí como é que faz elevado ao quadrado? Você pode utilizar o circunflexo e coloca o 2. Se for ao cubo, você coloca circunflexo 3. Então assim vai por diante. Agora eu vou pressionar a tecla Enter. Aí já sai o resultado. Então, em qualquer célula da planilha for digitada desta forma, irá aparecer o resultado automaticamente. Veja um outro exemplo que eu vou te mostrar utilizando os operadores aritméticos. Eu vou colocar assim, igual 8 vezes, eu vou abrir o parêntese, eu vou colocar 5 mais 80, fecho o parêntese, elevado ao quadrado. Então eu vou colocar o circunflexo 2. Então observe que ele vai multiplicar 5 mais 80. Então 5 mais 80 ele vai ser calculado primeiro. Então isso é utilizado na expressão matemática. Então ele vai fazer o cálculo 5 mais 80 primeiro e vai ser multiplicado por 8 e vai tirar a potenciação. Então eu vou pressionar a tecla Enter, aí já sai o resultado. Eu vou mostrar um outro exemplo. Igual 10 vezes, abro o parêntese, 20 menos 5, fecho o parêntese. Observe o que vai fazer. Ele vai pegar o número 10 e vai multiplicar o resultado de 20 menos 5. Então seria 10 vezes 15. Aí vou pressionar a tecla Enter. Através desses cálculos do exemplo acima, você percebe que são cálculos independentes, ou seja, não contém uma referência de origem para dar o resultado. Para fazer um cálculo com referência de células, ou seja, depender do valor que estiver na célula, colocamos o endereço da célula em vez do valor numérico. Então eu vou mostrar o seguinte, eu quero calcular, por exemplo, aqui está escrito 710, e eu quero somar esse 710 com 600. Então o que eu faria? Eu colocaria assim, igual 710 mais 600.
Aí eu vou pressionar a tecla Enter. Com certeza ele vai dar um resultado desses dois números. Mas eu posso fazer assim também, ó, igual. Eu posso colocar A1. Por que A1? A1 é onde está escrito 710. Então isso é fazer cálculo dependência de uma célula. Agora eu vou colocar mais A2. E observe que ficou colorido. O A1 é o azul, onde está escrito 710. E A2 é o 600. Se eu pressionar Enter, ele vai dar o mesmo resultado. Mas qual a diferença dos dois? A diferença é que se você modificar esse número aqui, por exemplo, aqui está 600. Eu quero colocar aqui 800. Vou pressionar Enter. Automaticamente o resultado será atualizado, como mostra aqui. O de cima continua 1310 e o de baixo passa para 1510, porque ele somou esses dois aqui. Tudo que for modificado aqui, aqui é alterado automaticamente. Eu vou fazer um outro cálculo para você ver. Vou colocar assim, ó, igual A1, ele vai pegar a primeira célula, que é 110, mais A2, mais A3. Então ele está pegando os três números. Vou pressionar a tecla Enter. Aí ele já deu o resultado. Agora eu vou fazer um outro cálculo. Vou colocar assim, ó, igual A1 vezes, abro parêntese, A3 mais A2. Então ele vai somar primeiro o que está dentro do parêntese. Depois ele vai multiplicar para o A1. Vou pressionar a tecla Enter. Aí já dá o resultado. Agora eu vou mostrar o último exemplo. Ó, igual A1 vezes, abro parêntese. Eu posso também colocar número. Ó, 5 mais A2 mais A3. E fecho o parêntese. Então ele vai fazer o cálculo que está dentro dos parênteses e depois vai multiplicar para o A1. Vou pressionar a tecla Enter. Então é assim que funciona através de referência de célula. Agora temos operadores de comparação. Operadores de comparação são operadores que permitem comparar dois valores e obter como resultado os valores lógicos e obter como resultado os valores lógicos de verdadeiros ou falsos. Observe esse exemplo mostrando os operadores de comparação. Temos o sinal de igual, o sinal de maior, o sinal de menor, o sinal de maior ou igual a, o sinal de menor ou igual a e o sinal diferente. Para fazer uma comparação de dois valores, devemos colocar o primeiro valor numérico, em seguida o operador de comparação e para finalizar colocamos o último valor numérico. Então vou mostrar um exemplo aqui, eu vou colocar aqui na célula E1. Se eu quiser tirar um valor lógico de um número com o outro, por exemplo, eu vou colocar assim, ó, igual. Eu vou colocar assim, ó, 30 é maior, observe que esse é o sinal de maior, que 5. Então você sabe que 30 é maior que 5. Então se eu pressionar a tecla Enter, ele vai considerar como verdadeiro. Agora eu vou colocar outro exemplo, ó, igual 1000 é maior que 2000. Vou pressionar a tecla Enter. Aí vai falar que é falso. Agora eu vou fazer um outro cálculo diferente, ó, igual 1500 é maior que 500 mais 800. Verdadeiro. Agora veja um outro exemplo de cálculo que pode ser utilizado através de operadores de comparação com referência de célula. Então eu vou fazer assim, ó, igual A1, ele vai pegar o valor que está na célula A1, é maior ou igual a 2. Então esse maior ou igual quer dizer o quê? Se ele for igual, ele vai considerar verdadeiro. Se for maior, vai considerar verdadeiro. Então ele está comparando se 710 é maior que 800. Vou pressionar a tecla Enter, aí vai dar falso. Agora vamos fazer uma outra comparação. Vou colocar assim, ó, igual, abro parêntese, A1 mais A2, fecho parêntese, é maior ou igual 700. Então ele está pegando a soma de dois valores e comparando com 700. Vou pressionar a tecla Enter. Deu verdadeiro. Agora vou fazer uma outra comparação. Igual A1, entre parênteses, mais A3. Então está entre parênteses a soma dos dois. É menor que 1000. Vou pressionar a tecla Enter. Aí deu verdadeiro. Então essa é utilizada como operadores de comparação. Agora, vamos conhecer o operador de concatenação de texto. O operador de concatenação de texto é um operador que permite usar o símbolo i para concatenar duas sequências de caracteres. Então observe nesse exemplo mostrando o operador de concatenação de texto. O i une dois valores para produzir um valor de texto contínuo. Para fazer essa concatenação de texto utilizando esse operador, devemos primeiramente fazer a primeira parte da fórmula, que são os cálculos.
Antes de pressionar a tecla Enter, utilizamos o símbolo e acrescentar a segunda parte da fórmula. Então, veja o exemplo de outros cálculos que podem ser utilizados através desses operadores de concatenação de texto. Então, eu vou fazer um exemplo aqui, ó, na célula G1. Eu vou fazer um cálculo assim, ó, igual 100 mais 200. Antes de eu pressionar a tecla Enter, eu vou colocar o concatenação. Agora eu vou fazer um outro cálculo. Vou colocar assim, ó, 300 mais 50. Então, o que ele vai fazer? Ele vai somar 100 mais 200, vai dar 300. E vai fazer um outro cálculo, 300 mais 50, vai dar 350. Então, ele vai mostrar 300 e vai mostrar 350 na frente. Então, eu vou pressionar a tecla Enter. Então, ele junta esses dois valores e une um só valor. Agora, eu vou mostrar o segundo exemplo. Igual 10 mais 30, concatenação, 50 mais 15. Então, ele vai pegar o resultado do primeiro valor e vai juntar com o resultado do segundo valor. Vou pressionar a tecla Enter e observe que mostrou, ó, 40, que é o primeiro resultado, e 65 é o segundo resultado. Agora, vou mostrar uma outra concatenação de texto. Igual 20, concatenação, aqui eu já coloquei concatenação de uma vez. Então, ele não fez nenhuma soma, nenhuma utilização de operadores. Agora, eu vou colocar 300 mais 200. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai juntar 20 com mais o resultado que der aqui. Então, vai ser 20, vai juntar com o resultado que é 500. E observe, 20 e 500. Agora, para colocar um texto dentro da fórmula, devemos utilizar de forma obrigatória as aspas. Veja o exemplo de outros cálculos que podem ser usados com o texto entre aspas, através de operadores de concatenação de texto. Então, eu vou mostrar o seguinte. Eu vou colocar assim, ó, igual. Eu quero que esse texto seja mostrado no resultado. Então, todo texto que tem que ser mostrado no resultado tem que estar com entre aspas. Então, eu vou abrir o aspa. Eu vou colocar assim, ó, Caratinga. Eu vou fechar o aspa. Isso quer dizer o quê? Se eu pressionar a tecla Enter, ele vai mostrar Caratinga. Eu vou dar o Enter para você ver. E mostra Caratinga. Então, tudo está entre aspas, será exibido. Eu vou fazer de novo, ó, igual, abro o aspa, Caratinga, fecho o aspa. Agora eu vou usar o operador de concatenação de texto. Então, eu vou colocar aqui, ó, e, eu vou abrir o aspa de novo. Eu vou dar um espaço, vou colocar um traço, um espaço novamente e fecho o aspa. Então, ele está entre aspas de novo. Agora, eu vou colocar concatenação de texto e vou abrir o aspa novamente. Eu vou colocar Minas Gerais e fecho o aspa. Então, observe que Caratinga será exibido. O traço, que está com espaço antes e depois, ele vai ser mostrado e Minas Gerais será mostrado. E concatenação ele vai juntar essas palavras. Então, eu vou pressionar a tecla Enter e observe que ele juntou e mostrou em seu resultado. Agora, eu vou mostrar como fazer a concatenação de texto utilizando referência de célula. Então, vamos utilizar o endereço de células em vez dos valores. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar assim, ó, igual A1 mais A2 mais A3. Se eu der o Enter, ele vai fazer o quê? Vai dar resultado dessas três células. Só que eu quero juntar essas células, eu quero concatenar esse texto aqui. Então, eu vou colocar o operador de concatenação de texto. Agora eu quero colocar um texto na frente. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o aspa, eu vou dar um espaço aqui, eu vou colocar mercadorias e fecho o aspa. Então, o que ele vai fazer? Ele vai somar essas três células e vai colocar o resultado com o texto na frente. Então, vai ser resultado, mercadorias. Vou pressionar a tecla Enter e observe que já mostra o resultado dessas três valores e colocou mercadorias na frente. Agora, eu vou mostrar um outro exemplo de cálculo que pode ser usado através de operador de concatenação de texto com referência de célula. Uma outra parte igual o que utilizamos nesse exemplo anterior. Agora, eu vou fazer o seguinte, vou colocar igual, vou abrir o aspa, vou colocar contém, e dois espaços, fecho o aspa, vou concatenar. Agora, eu vou somar as três células. Vou colocar assim, A1 mais A2 mais A3. Então, ele vai mostrar um texto escrito contém e o valor logo a seguir. Vou pressionar a tecla Enter, aí ele já mostra, contém 1.600. Agora eu vou mostrar o que é operadores de referência. Os operadores de referência são operadores que permitem combinar intervalo de células para cálculos extensos ou curtos. Observe o exemplo mostrando os operadores de referência. O 2 ponto é chamado de operador de intervalo. Esse operador ele produz uma referência a todas as células entre duas referências, incluindo as duas referências. E temos também o ponto e vírgula. O ponto e vírgula é operador de união.
Este operador ele combina diversas referências em uma referência. Através dessas referências, somente funções irá obter resultado utilizando esses operadores. Nesse caso, iremos ensinar nos próximos passos quando for iniciado as explicações de funções. A seguir, iremos assistir às aulas de escrever fórmulas com funções. O que é função? Uma função contém uma fórmula que toma uma série de valores, usa para executar uma operação e fornece o resultado de operação. Portanto, uma função trabalha com um determinado número realizando cálculos e devolve a conta resolvida. Podemos utilizar cálculos que gastariam uma série de dados de fórmulas, enquanto uma função gastaria muito menos informações de fórmulas, utilizando o operador de referência. Muitas tabelas hoje em dia dependem de funções para fazer diversos tipos de cálculos para facilitar o trabalho e deixar a planilha inteligente. No Microsoft Excel 2016, existem centenas de funções que podem ser utilizadas em uma planilha para efetuar diversos tipos de cálculos. Neste ensino, vamos mostrar as funções mais usadas para diversos tipos de tabelas, como soma, média, máximo e mínimo. Para utilizar uma função, devemos colocar primeiramente o sinal de igual. Para iniciar a fórmula, em seguida colocaremos o nome da função, entre parênteses colocaremos um intervalo de células ou apenas as células que serão utilizadas para o cálculo. Então, esta parte iremos mostrar na aula a seguir.